A palestra de hoje tem como tema as leis morais. Esta é a primeira parte. Esta palestra será abordada, então, em 3 partes. Começo hoje, amanhã nós temos a segunda parte e também na terça-feira a conclusão de todo este tema, que pode ser encontrado na terceira parte do Livro dos Espíritos. Então, nós dizemos que as leis morais são as leis de adoração, lei de trabalho, reprodução, destruição, conservação, lei de sociedade, lei de progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. No Livro dos Espíritos, é importante para nós, então, a partir da questão 614, identificarmos lei divina ou natural, que é a lei de Deus. É única e verdadeira para a felicidade do homem. Indica o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. Ela é eterna e imutável como o próprio Deus. São leis perfeitas. Estas leis estão gravadas em nossa consciência. Nós temos informações pelos espíritos, eles dizendo então a Kardec, que todas as leis da natureza são leis divinas. Umas delas vão reger o movimento e também toda a ação que está relacionada com a matéria. Estas leis são físicas e estão relacionadas com a ciência. A ciência é que vai explicá-las para nós. Outras delas estão relacionadas ao homem e ao seu relacionamento com Deus e também com seus semelhantes. Estas são as leis morais que nós estamos iniciando o estudo hoje. Todos podem conhecer as leis divinas, mas muitos não as compreendem. Compreenderão melhor os homens de bem e aqueles que estão estudando, que estão pesquisando estas leis. Todos compreenderão com o seu progresso. Então, à medida que nós reencarnamos, nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência. E desta maneira, nós temos melhor compreensão do bem e do mal, tudo dependendo do grau de adiantamento, do grau de perfeição de cada um. E assim podemos compreender melhor estas leis. Então, como eu mencionei anteriormente, estas leis estão gravadas na consciência de cada um de nós. Mas Deus também pode revelar através de alguns homens que tiveram missão de revelar estas leis, tidos como profetas. O Evangelho do amado Mestre Jesus também nos revela as leis divinas, faz com que nós possamos compreendê-las muito melhor, até porque Deus nos trouxe Jesus como um modelo, como um ideal de perfeição que devemos seguir. Então, a sua doutrina é a expressão de toda esta lei divina que Deus nos entrega. Então, nós dizemos que as leis naturais, as leis divinas, compreendem todas as circunstâncias da vida. No Livro dos Espíritos, ele também relaciona as leis divinas com as leis de Moisés, dos 10 mandamentos. Nós, então, falamos que elas irão nos explicar sobre adoração, trabalho, reprodução, conservação, sociedade, enfim, eu mensurei 10 leis. Portanto, nós temos todos os aspectos da nossa vida explicados nestas leis. Nos fornecem as bases de como devemos seguir. Com isso, nós trazemos a primeira reflexão desta noite. Por que é importante ao espírita, ao cristão, já que está relacionado também com os 10 mandamentos, ter conhecimento destas leis? Porque nós falamos muito que nós iremos atrair para a nossa vida sofrimentos quando nós infringimos as leis de Deus. Alguém já escutou isso aqui? Ou em outra casa? Já, né? Nós não podemos infringir as leis de Deus, nós falamos sempre isso.
São essas leis que nós não podemos infringir. Portanto, é fundamental que tenhamos noção de tudo isso, de quais são estas leis. As crianças e os jovens também devem saber quais são estas leis. Se nós sabemos quais são as leis, nós sabemos o que é certo e o que é errado, nós estamos nos prevenindo de errar. Kardec diz que quando nós infringimos as leis de Deus, nós acionamos a lei e criamos um débito. Em algum momento de nossas vidas, nós teremos que quitar este débito, seja nesta vida ou em outra. Se nós andássemos sempre no caminho reto, ou seja, se nós seguíssemos nos guiando por estas leis, automaticamente nós poderíamos alcançar a felicidade. Então fica claro porque é tão importante para nós termos o conhecimento de todas estas leis. São 10, então nós temos aí hoje, segunda e terça, para reconhecermos as leis divinas. Eu então começo falando da lei de adoração. A adoração é a elevação do pensamento a Deus. Através dela, o homem aproxima sua alma de Deus. É sentimento inato como da própria existência de Deus. Mas a verdadeira adoração é a do coração. Os espíritos dizem a Kardec que a adoração exterior, ela pode ser útil para dar o bom exemplo. É então quando eu manifesto diante de todos vocês a adoração que eu tenho pelo Pai e por Jesus. Eu então manifesto diante de todos o quanto eu o amo. Mas os espíritos dizem, quem faz a adoração exterior apenas de forma fingida, por afetação, de alguma forma buscando se engrandecer diante dos demais, esta pessoa, ela está desmentindo a piedade com a sua conduta. Mau exemplo dá e nem imagina o mal que está causando. Também diz que a verdadeira adoração, e Deus se agrada desta adoração, é a adoração com sinceridade, do fundo do coração, daqueles que buscam fazer o bem, evitar o mal. Há muito melhor assim do que aqueles que fazem cerimônias suntuosas, imaginando que estão agradando a Deus, mas isso não os torna melhor com seus semelhantes. Então a verdadeira adoração é aquela que é do fundo do coração. Os espíritos também falam daquelas pessoas que praticam religião que não creem, apenas por respeitar e para não escandalizar os demais. Eu sempre trago um exemplo simples nesta questão, que é quando uma mulher, ela é, vamos dizer, da religião católica, e ela se casa com um rapaz que é evangélico. Ela ama muito esse rapaz, mas ela precisa se converter para casar com ele. Ela precisa ser batizada na igreja evangélica. E ela faz isso. Ela faz isso por respeito àquela família e por amor àquele rapaz. Então, os espíritos dizem, ela não procede mal, se é para respeitar e não escandalizar aos demais. Procede muito melhor do que aquele que ridiculariza a religião do outro por falta de caridade. Ainda diz que aqueles que seguem uma religião apenas buscando ganhar algum tipo de recompensa por interesse, por ambição, estes sim são desprezíveis aos olhos de Deus e também aos olhos do próximo. Não agrada a Deus aqueles que manifestam honrá-lo simplesmente para ganhar a admiração dos outros homens. Deus sabe o que cada um traz dentro do seu coração. Ainda diz sobre a adoração coletiva, que é essa que estamos fazendo aqui hoje, todos nós, numa mesma comunhão de pensamentos e sentimentos, adorando a Deus e adorando a Jesus, é muito valiosa, tem muita força para atrair os bons espíritos, mas não será mais valiosa do que a adoração particular, porque cada um pode adorar a Deus pensando nele. Sobre a lei do trabalho,
Lei do trabalho. Os espíritos então dizem a Kardec que trabalho é necessidade. Mas a civilização obriga o homem a trabalhar mais. E desta forma ele terá mais necessidades e também mais prazeres. Não existem apenas os trabalhos materiais. Toda ocupação útil para você e para os seus semelhantes, seja ela remunerada ou não, é trabalho. Então nós vamos pensar, os trabalhos que a dona de casa faz no seu lar, pode ser considerado um trabalho? Sim, ela não recebe remuneração, não tem hora para começar e nem para terminar, é um trabalho árduo e digno. Todos os trabalhos que são realizados aqui nesta casa, tanto pelos espíritos elevados, quanto por nós que somos voluntários, são trabalhos. Eu digo para minha família, eu trabalho como fisioterapeuta, chego em casa, vou lavar roupa, vou limpar minha casa e tenho trabalho para escrever os livros. Eu tenho um tempo certinho marcado para escrever os livros, para fazer as psicografias. E nesta hora nós trazemos a segunda reflexão da noite. Quanto vocês trabalham? Qual é o período de tempo que vocês trabalham todos os dias? Quantas horas a senhora trabalha? Pelo menos. Então, nós precisamos saber, segundo o Livro dos Espíritos, que o limite do trabalho é o limite das nossas forças. É correto, sim, trabalharmos dessa forma. Trabalharmos fora, trabalharmos em casa. Tem duplo objetivo: conservação do corpo e desenvolvimento do pensamento, que faz o homem se elevar acima de si mesmo. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. E aí os espíritos vão dizer que aquele homem que tem bens suficientes para prover todas as suas necessidades, nasceu rico. Ele pode não precisar do trabalho material, ele não precisa disso para viver, mas ele tem obrigação de se fazer útil segundo os seus meios, nem que seja desenvolvendo sua própria inteligência e dos demais. A lei natural obriga os filhos a trabalharem por seus pais, da mesma forma que os pais devem trabalhar por seus filhos. Então, desta maneira, nós conseguimos elucidar uma série de questões, observando o quanto o trabalho é importante. Eles ainda afirmam que é expiação, sim, para o homem. A imposição de trabalho é uma expiação. Pensemos, e Erasmo me manda esta mensagem, eu vejo uma jovem com lenço na cabeça, as roupas muito surradas, com o rosto muito suado, numa lavoura de cana-de-açúcar, com um facão, uma foice. Então, ela está trabalhando arduamente. É uma forma de expiação, mas também um meio de aperfeiçoar sua inteligência. E aí nós lembramos do repouso, porque se nós trabalhamos tanto durante o dia, nós devemos repousar, é uma necessidade do corpo. Portanto, é também uma lei natural. O repouso é lei natural, que nós devemos fazer. Ele serve para dar mais forças ao corpo, para reparar as forças do corpo, mas também para dar um pouco mais de liberdade a esta inteligência, porque conforme o corpo físico descansa, a alma se desprende, ocorre a emancipação da alma. Então dá mais liberdade a esta consciência que trabalhou durante todo o dia. Com isso tudo, nós conseguimos entender qual é o limite do trabalho, qual é o limite do repouso, todas as nossas necessidades e importâncias. É por isso também que os jovens devem ser ensinados a trabalhar desde cedo. Os pequeninos podem ajudar em casa com as pequenas tarefas domésticas, recolhendo seus brinquedos, recolhendo e colocando no lugar adequado roupas e sapatos.
auxiliando nas tarefas essa mãe que trabalha tanto, até quando chegam numa juventude, 14, 15 anos, e podem ser encaminhados ao trabalho, não nos esquecendo que o estudo é o trabalho das crianças e dos jovens, precisa ter disciplina de horário e é comprometimento sério. Lá em casa eu sempre falo para as meninas: ah, mãe, mas eu não trabalho. Trabalha sim, e quando elas vão para a escola eu digo: bom trabalho para você. Bom trabalho, mãe, bom trabalho para você também, porque estudo é trabalho. Ué, mas se vai ser benéfico para elas tudo o que assimilarem e, consequentemente, também será benéfico para outras pessoas, é considerado trabalho. Desculpem, hoje a minha garganta está secando muito. Mas vamos lá. Lei de reprodução. Sem a reprodução, o mundo corporal acabaria, segundo os espíritos. E Kardec diz: mas se acontecer esta progressão crescente, então esta reprodução crescente, as pessoas se reproduzindo o tempo todo, nós conseguimos perceber pessoas que têm 9, 10, eu conheci uma senhora que teve 20 filhos. Kardec diz: mas então chegará um momento que será excessivo para o mundo. E os espíritos dizem: não, porque Deus mantém o equilíbrio. Como que isso é possível? Ao mesmo tempo que muitos nascem, muitos também desencarnam. E Deus mantém o equilíbrio de tudo. E é por isso que nós não deveríamos nos queixar, porque Deus está equilibrando tudo. Eles também dizem, segundo o aperfeiçoamento das raças, que em determinados momentos, uma raça humana pode ir diminuindo, até chegar a um ponto que vai se extinguir, para que outras apareçam. Na verdade, são os mesmos espíritos que reencarnam em novos corpos, para que possam se aperfeiçoar, tudo seguindo as leis de Deus, tudo seguindo o equilíbrio. No livro de Rodolfo Caligares, As Leis Morais, e eu digo, é um excelente livro de estudo, também o livro de Eliseu Rigonati, o livro dos Espíritos para a Juventude, é excelente para conseguirmos compreender melhor essas leis. Mas Rodolfo Caligares traz para nós a questão desta reprodução que muitos jovens hoje decidem não ter. E disse o próprio Deus: crescei e multiplicai-vos. Mas muitos casam e dizem: eu não quero ter filhos. Eu não quero ter filhos. Então, os espíritos dizem para Kardec que aos olhos de Deus será repreensível aquela pessoa que decide não ter filhos, se ela pode tê-los, apenas por comodismo, ela deseja não ter. Será mais repreensível quanto mais possibilidades ela tiver de concebê-los, criá-los e educá-los. Então, aí será repreensível sim. Porém, eles também dizem a Kardec que é preferível ter poucos filhos e transformá-los em homens de bem, do que tê-los numerosos e abandonados à própria sorte. Portanto, aí vai a nossa conscientização da maternidade, da paternidade, que são missões. A nossa conscientização diante deste ser que estamos recebendo nos lares e que precisa ser encaminhado a Deus, mas aqui na Terra precisa de inúmeras coisas. Moradia adequada, roupas, calçados, educação, assistência médica, enfim, carinho, atenção, educação religiosa. Então, crianças e jovens que devem ser bem tratados nos lares. Se eu, que sou mãe de 2 meninas, sei que as minhas posses financeiras já estão no limite com estas 2, por que eu vou ter mais um filho? Eu tenho que ter consciência. Então, aí sim, é adequado você limitar, porque você sabe
das suas condições e está entregando a estes seres o seu melhor. Mais um, mais dois, já passaria da conta para você. Então, toda esta conscientização. Agora, não ter filhos para simplesmente viver uma vida muito cômoda, sem preocupações, aí é repreensível por Deus, sim. Sobre o casamento, os espíritos dizem que o casamento é a união permanente de dois seres. É um progresso na marcha da humanidade, porque mostra a solidariedade fraterna. A abolição do casamento seria o retorno da humanidade à infância. E o homem seria então nivelado a alguns animais que já mostram a experiência de uniões constantes. E é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Diante de tudo o que falamos aqui hoje, então nós abordamos a adoração, nós questionamos como vocês estão adorando a Deus. Nós sempre dizemos que o nosso contato com o Pai deve ser um contato do filho para com o seu pai. Deve ter proximidade, deve ter a certeza do seu amparo, a confiança de que este Pai nunca irá nos faltar. Será que nós estamos tratando Deus como um Pai, a exemplo do Mestre Jesus? Em relação ao trabalho, como estamos tratando o nosso ambiente de trabalho, seja ele o ambiente doméstico, o nosso trabalho remunerado, nosso trabalho espiritual? Será que eu agradeço a Deus, apesar de todas as dificuldades que eu encontro neste ambiente? Senhor, meu Pai, muito obrigada por tantas horas que eu fico de joelhos cuidando dos meus pacientes. Pelas dores que eu tenho diante deste trabalho que eu executo, que para mim é expiação e também um meio de aperfeiçoar minha inteligência. Muito obrigada, Senhor, pela remuneração que eu recebo com este trabalho árduo. E terceiro, sobre a lei da reprodução, como estou cuidando dos filhos que Deus destinou para mim? Será que eu, como uma mulher jovem, pensando em me casar, vou aproveitar este útero abençoado que recebi deste corpo feminino? Será que eu, como um homem, irei aproveitar toda a fertilidade que Deus me deu para reproduzir de forma séria, de forma responsável? E é com isso que eu agradeço, meus irmãos, a oportunidade que me foi dada nesta noite. E para que possamos finalizar este trabalho, por favor, me acompanhe nesta prece. Nós agradecemos, amado Pai, por todas as reflexões que tivemos. Agradecemos ao mentor. Agradecemos, Pai, por estas leis que nos conduzem a Ti e por toda a compreensão que tivemos dela. Sabemos que aqueles que conhecem a verdade são muito mais responsáveis de se guiar através dela. Nós pedimos apenas paz, discernimento e luz com Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus.